Olá, assinante do Band News. Está começando a coluna Giro Business. O tema da semana, falar sobre o contexto político em um ano eleitoral. Realmente um tema importante, dado o atual momento que o Brasil vive. Na minha companhia, o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, que junto comigo está aqui para promover este tema, o que de fato, Lavareda, se faz bastante importante no atual momento do país. Muito bem-vindo ao Giro Business. Prazer estar conversando com você, Sérgio, e com os espectadores do Band News. Vamos falar a respeito da atual reforma política, aprovada em outubro do ano passado, em outubro de 2017, e as suas consequências para a gestão pública. Se você me permite, Lavareda, vou chamar uma reportagem que conta a respeito para que a gente possa falar mais sobre o tema. Em outubro do ano passado, foi aprovada a reforma política. Entre as mudanças que já valem para essas eleições estão o limite de gastos e a criação de um novo fundo, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E continuará a existir o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário. Outras mudanças são a cláusula de barreira, que restringe a atuação e o funcionamento de partidos políticos que não obtiverem determinada porcentagem de votos para o Congresso, e a propaganda eleitoral, com duração de 45 dias. Já a extinção das coligações partidárias passará a valer somente nas eleições de 2020. Lavareda, eu queria que você comentasse essas reformas e as suas consequências, sejam elas positivas ou negativas, para o sistema eleitoral brasileiro. Sérgio, em poucas palavras, em primeiro lugar, isso é menos uma reforma política digna desse nome, mais uma reforma eleitoral localizada, mas com efeitos positivos. Não é? Primeiro deles, acabar com coligação nas eleições proporcionais, e isso é importante para desincentivar a fragmentação partidária. Segundo lugar, criar uma cláusula de barreira, ou seja, na verdade, nós podemos dizer, criar um patamar de acesso. Os partidos, para terem acesso à representação no Congresso, nos parlamentos, vão ter que ter um número mínimo de votos distribuídos por 9 estados, distribuídos uma boa porção do território nacional. Isso também é positivo, evita agremiações excessivamente regionais ou localizadas em poucos estados. Terceiro lugar, fundo eleitoral. Muita gente critica o fundo eleitoral, Sérgio, mas nos países da OCDE, ou seja, no mundo desenvolvido, praticamente todos, com 2 exceções, Grã-Bretanha e Holanda, neles o predomínio é do financiamento público das campanhas. Nós tivemos problemas revelados dentro da Operação Lava Jato, problemas com o financiamento empresarial. Eu sou daqueles que acreditam até que o financiamento empresarial possa ou deva vir a retornar daqui a alguns ciclos eleitorais, mas nesse ciclo era algo que a sociedade não processaria muito bem. Então, o financiamento público, a bem dizer, dessas eleições também foi algo de positivo, Sérgio. Agora, Lavareda, quais são os pontos que faltam, que devem ser assistidos e eventualmente devem ser implementados para uma reforma política mais importante, que beneficie mais os eleitores, o Brasil como um todo, e menos os políticos e os interesses partidários? Olha, Sérgio, 2 coisas são fundamentais. Uma mudança do sistema eleitoral, né? Isso vai ser da maior importância. E quando eu digo que são 2 coisas, é porque esse sistema eleitoral hoje, que enfraquece os partidos e distancia os eleitores também dos partidos e como tal da representação, essas 2 coisas precisam ser contempladas através de um novo modelo eleitoral. Que modelo é esse? Não deve ser nenhuma invenção tupiniquim. Já existe esse modelo no mundo, que é o modelo alemão, modelo distrital misto, onde o cidadão vota 2 vezes para eleger o seu deputado. Ele vota num candidato, né, que ele conhece, porque é um candidato que disputa só ali naquele distrito, como se São Paulo, por exemplo, fosse dividido em 70 distritos e os candidatos disputassem dentro de cada um deles, todos os eleitores praticamente conheceriam e fariam boas escolhas. E o segundo voto é um voto partidário, ele vai escolher qual é o partido que ele quer que o represente no parlamento. Com isso, você tem 2 choques efetivos. Você tem um choque de proximidade, aproxima o representante do representado no voto distrital, e um choque de partidarização da sociedade. A sociedade, as pessoas vão ter
torcer e acompanhar o desempenho dos partidos efetivamente. Hoje eles votam em deputados que não sabem sequer a que partidos esses deputados pertencem, Sérgio. Na minha companhia, o cientista político Antônio Lavareda. O tema da semana, o contexto político nacional e a sua representatividade mediante ao momento eleitoral.